Surpresa geral, zagueiro Danilo se encanta com Wesley, rasga elogios e diz que o garoto será o futuro da seleção brasileira. Volante Jorginho já tem data para se apresentar ao Flamengo. Como assim? Isso mesmo, tem data para assinar a rescisão com o Arsenal e se apresentar ao Mengão. Vem comigo que eu te conto a partir de agora aqui no seu canal Rafa Melo 2. Mas antes, dá aquela moral, deixa o seu joinha, cola aí o seu dedo no like, ajuda em muito os nossos vídeos aqui no canal secundário, ajude muito os nossos conteúdos. Bom, a gente vai trazer aqui as informações desta terça-feira, aliás, uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Vamos aos assuntos. Semana de Copa do Brasil e hoje é dia de reapresentação. Após folga na segunda, o elenco volta hoje aos trabalhos no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, já avisando esse jogo do dia 1º de maio, próxima quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, em São Luís do Maranhão. O técnico Felipe Luiz disse que vai poupar alguns atletas nesse controle de minutagem. A gente, inclusive, trouxe aqui números para informar para o torcedor rubro-negro, né, os jogadores que mais atuaram nesta temporada. Quem está mais desgastado, quem está com um controle de minutagem maior. Então vamos lá, a zaga é o setor hoje que mais atua no Flamengo sem descanso. Léo Ortiz tem 1.678 minutos. O Léo Pereira tem 1.648 minutos. Diferença mínima entre os dois. Um dos dois pode ser poupado para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba ou até mesmo os dois. Pulgar tem 1.639 minutos. Wesley tem 1.581 minutos. Gerson, 1.349 minutos. Arrascaeta, 1.304. Bruno Henrique, 1.166. Plata, 1.106. De La Cruz, 1.042. E o Luiz Araújo, 945 minutos. Aí, os jogadores com mais minutagem, né? E que precisam aí de descanso nos próximos jogos, por conta aí da maratona, né? Como eu informei ontem, o Flamengo tem 3 jogos fora de casa e 3 competições diferentes, né? Quinta-feira, Copa do Brasil, final de semana brasileiro contra o Cruzeiro em Minas, e aí, no outro meio de semana, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba pela Libertadores da América. Você concorda que tem que poupar os jogadores no jogo contra o Botafogo da Paraíba? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, o Danilo valorizou os atributos do Wesley, né, que tem apenas 21 anos e disse que o lateral direito pode ser o futuro da seleção brasileira. Ele revelou que se surpreendeu com o camisa 43 quando chegou ao Flamengo e citou os pontos que o companheiro, pela idade, ainda precisa melhorar. E aí o Danilo disse: converso muito com o Wesley, certamente é um jogador de um potencial incrível. Me surpreendi muito quando cheguei aqui ao Flamengo. Tem muita força, fisicamente é muito imponente, tem uma técnica importante. Acredito que pode melhorar muito na parte de concentração e de posicionamento, porque é um jogador ainda muito jovem, que tem uma estrada para construir, disse Danilo em entrevista ao programa Galvão e Amigos da Band. Pode ser o futuro da seleção brasileira e trazer um futebol diferente daquele que eu apresentei nos últimos anos. Provavelmente que divirta mais o torcedor, divirta mais quem assiste o futebol. No Flamengo do Felipe Luiz, os laterais atacam, principalmente o Wesley. E a gente lá atrás que se vire para poder cobrir os espaços e defender, risos. Mas temos trabalhado bastante e criado uma sintonia legal. Embora atue como zagueiro, o Danilo, ele se consolidou na lateral direita, né? Então a posição ali de origem que ele conhece muito. E é a posição do Wesley, né? Jogador de 33 anos, o Danilo, é um dos nomes mais experientes do Flamengo e da seleção brasileira. Ele disse: eu procuro, de certa forma, falar para o Wesley e aproveitar o momento. Acredito que muitas vezes a gente fica pensando o que vai acontecer no futuro. Para onde que eu vou? Que time que vai me comprar? Se eu vou ficar aqui? Aproveita, porque você ainda tem muita coisa para construir no Flamengo. É o maior clube do Brasil, você está tendo a oportunidade de que todo mundo está te vendo, jogar na seleção brasileira. Eu me vejo quando tinha 21 anos, só falo para aproveitar o momento porque é muito especial. Olha, gente, é muito importante essa conversa, esse bastidor do Danilo e todos os ensinamentos, né, do Danilo, que já
fez uma carreira na Europa como lateral direito, seleção brasileira, e ele está falando de um jogador que é da sua posição, de um jovem jogador que precisa aprender, né? O Wesley é muito bom jogador, mas ele vai evoluir ainda bastante. E nada melhor do que um professor como o Danilo, né? Que é um jogador muito técnico, um jogador que entende muito da posição, teve a sua carreira toda como lateral direito e agora está jogando como zagueiro. Então, importante, hein? O Wesley, aprende aí, hein? Pega aí os ensinamentos do Danilo que você vai se dar muito bem. A gente está todo dia aprendendo, né, gente? A vida é sempre um eterno aprendizado. Bom, para a gente fechar aqui o nosso primeiro vídeo desta terça-feira, o volante Jorginho deve assinar a sua rescisão com o Arsenal agora, no final do mês de maio. Em seguida, ele deve se apresentar ao Flamengo, onde já deverá estar recuperado, né, da sua lesão, para ajudar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. Então já temos aqui uma data de apresentação do Jorginho, hein? Final de maio, início de junho, logo no início, né, do mês. Então, final de maio é a rescisão dele, que ele vai assinar com o Arsenal. O jogador de 33 anos ainda vai casar com a Catharine Harding antes de chegar ao Rio de Janeiro em definitivo e finalmente ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Na Inglaterra, o ítalo brasileiro segue se recuperando de uma lesão na costela, sofrida no último dia 12 de abril, no duelo contra o Brentford, pela Premier League. O volante Jorginho vai assinar um contrato com o Flamengo por 3 temporadas. Inclusive, gente, já está tudo certo em relação a salário, tá? Salário, bonificação por título, tempo de contrato, já está tudo certo, tudo alinhado. O empresário do Jorginho já conversou tudo e acertou tudo com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e repara, se você está inscrito aqui embaixo, botão inscreva-se, estamos com uma meta aí de 100 mil até o meio do ano, com a sua moral, com o seu carinho, espalhando os nossos conteúdos, se inscrevendo, a gente vai chegar lá. Um grande abraço, a gente volta ainda hoje com novidades do nosso Mengão aqui no nosso canal secundário. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!